Nessa aula a gente vai ter uma conversa franca sobre um momento que vai acontecer para todo mundo que visa aí ter uma advocacia avançada, uma advocacia de produtividade alta, de resultado. Todo mundo que busca na advocacia um lugar profissional vai ter que viver esse momento. E esse momento vai distinguir aqueles que vão realmente colher frutos maiores daqueles que vão ter limitado seus frutos. E vocês vão entender o porquê isso acontece. Vocês vão entender porquê, por exemplo, alguém que está dentro de uma advocacia de associado dificilmente vai conseguir dar esse salto sem sair dessa advocacia de associado. Essa conversa eu já tive com todos os meus sócios, já tive comigo mesmo quando isso aconteceu. Por quê? Porque é um momento que a gente tem que não fazer algo. E não fazer algo é muito pior, exige muito mais repertório do que fazer algo. Por quê? Porque a sociedade em si, a advocacia como um todo, e todas as pessoas, né, em qualquer âmbito profissional, acreditam que o pecar por excesso é melhor do que tu não fazer algo. Né? Então, peque por excesso. Só que este pecar por excesso, ele acaba contigo quando tu está fazendo atos que tu sabe que não vão gerar frutos. Então, embora eles não façam frutos e tu veja individualmente aquilo como, mas eu posso fazer isso por esse cliente. Tu pode fazer esse excesso, mesmo não acreditando profissionalmente que aquilo vai fazer sentido. Vou dar um exemplo. Um médico atende um cliente. Ele sabe que os remédios que curam aquela doença são 3, somados. E aí ele acrescenta um quarto remédio. Que ele não acredita, mas o cliente pediu. E ele sabe que não faz mal. Vamos dizer que seja um placebo. Né? Então o cliente fala, me falaram que vitamina C é o que cura isso. Então o remédio passa 3 remédios que ele sabe que resolvem. E esse quarto só pelo psique que o cliente pediu. Só para evitar um conflito aqui, ter que explicar, ele vai lá e dá. E isso se multiplica em todos os pacientes que aparecem naquele consultório dessa forma. Ele teve um gasto em relação a isso, esse efeito placebo, porque individualmente parece nada, mas numa quantidade e isso vai minando a autoestima dele. Por quê? Vai minando a confiança, o cliente tem que confiar nele, o paciente tem que confiar nele. Então quando eu falo, a gente não vai fazer isso, o paciente tem que estar seguro que foi a melhor decisão não fazer. O teu cliente tem que estar seguro que quando tu não faz algo, é porque tecnicamente não faz sentido tu fazer algo. E isso é muito difícil, por exemplo, para quem está numa advocacia de associado. Por quê? Porque ele vai falar, não vou fazer esse ato. Por quê? Porque é um ato procrastinatório. Não serve de nada. O ato procrastinatório da advocacia, ela não percebe. Mas é ela dando um tiro no pé dela mesma. Então, eu posso entrar com um embargo protelatório, um recurso protelatório, adiando aquela demanda sem razão, né? Falar, não, vou entrar aqui com um ato protelatório. Por quê? A advocacia confunde a atividade e meio com o fazer tudo. Se a atividade e meio significa vou cumprir todos os atos necessários para alcançar, né, todos os atos e melhores atos necessários para alcançar aquele resultado, significa que eu vou praticar tudo. Então eu vou rezar também? Não faz sentido, né? Não que não faça sentido orar, tá, pessoal? Mas a grande questão é, não vou prometer isso ao meu cliente como, olha, eu fiz tudo que eu tinha para fazer, porque inclusive eu orei. Não é isso que ele está buscando. Fiz tudo que eu ia fazer, inclusive atos que eu acreditava que não valiam de nada. Não é isso que a gente está querendo. A gente quer que tu faça a melhor atividade diante daquele contexto que tu está representando, né? Que realmente gere frutos, não aquilo que tu não acredita. Porque quando tu procrastina o processo, interrompi o raciocínio, aqui, depois tu está correndo para o juiz julgar isso aqui. E ele está julgando aquele processo procrastinatório que tu deu impulso. Tu está dando um tiro no teu pé e não está vendo. Então a gente tem que ter uma visão do todo, só que esse todo aqui que eu mencionei, tu não vai poder mudar. Porque os advogados vão continuar com atos procrastinatórios. Tá? Não vão me preocupar com ele. Mas em relação à minha atividade dentro do escritório, tu não pode colocar isso. Porque senão tu vai estar majorando teus gastos, majorando teu cansaço, teu trabalho. Fazer ato inútil prejudica a tua autoestima profissional. De mostrar para o cliente que tu sabe o que tu está fazendo.
e de falar, não vou fazer esse determinado ato. Vou mostrar para vocês aqui uma ata de audiência, em que eu não fui. Percebam que outros 2 advogados estiveram presentes, mas eu não estive. Não sei se vai dar para botar o áudio aí, vou ver se eu pego na conversa do celular, mas sou eu dizendo ao nosso cliente que a gente não vai participar de uma audiência. Fala, Cássio. Olha só, o juiz marcou uma audiência para o dia 26/7, mas a gente não precisa comparecer, não. Por quê? Porque as provas já foram colhidas, já foi ouvido, tudo já foi ouvido em audiência, então não tem nada novo para ser apresentado, né? A gente já tem o resultado da perícia. Ele só intima para avisar que vai ter um encerramento da instrução. O que é o encerramento da instrução? Só estou te avisando porque se for procurado por algum dos advogados da reclamada, com o intuito tu vai participar da audiência, mas a gente não precisa comparecer, né? Existem atos durante o processo que não precisam ser realizados. Eles têm uma finalidade, mas quando a gente, por exemplo, não tem intenção de conciliar, então não tem por que participar, que seria essa a finalidade desse ato, principalmente. Vou contextualizar para vocês o que aconteceu. A gente teve uma audiência muito difícil, muito difícil. O juiz me interrompia constantemente, não queria aceitar a minha tese, e tudo bem, ele estava basicamente antecipando a sentença ali em audiência. Eu fui lá para produzir a prova que eu tinha que produzir. Eu já falei isso sobre uma audiência de instrução, e esse processo que eu estou comentando, a gente vai ter um vídeo aqui falando sobre esse processo integralmente. Quando eu atendi uma reclamada, a contestação, a audiência, vou contar as coisas que aconteceram e o resultado frutífero que a gente teve depois, em que todo esse período a gente vive uma tensão de será que isso vai gerar mesmo isso que ele está falando que vai gerar? Que era o meu posicionamento jurídico. Gerou, tá? Mas ainda que não gerasse, isso era o meu posicionamento jurídico, eu ia recorrer, porque eu tinha produzido aquilo que eu ia produzir, que era a parte mais difícil. Só que a grande questão é, depois dessa audiência que foi muito conturbada, em que meu cliente teve que assistir, porque foi uma audiência presencial, eu degladiar, basicamente, né, ficar ali conflitando com o magistrado, questionando ele. O magistrado chegou em um determinado momento e falou o seguinte: se eu der uma sentença para esse lado, o outro não vai gostar. Se eu der uma sentença para esse lado, o outro não vai gostar. Vamos fazer um acordo. Aí eu tive que manifestar. Essa pessoa perdeu o que ela estava fazendo ali. Porque ela não vai lá para agradar ninguém. Ela vai para determinar o justo. Só que é óbvio, dentro de uma posição em que isso te torna uma pessoa não grata, né? Se tornar uma pessoa não grata é difícil, gente. É por isso que o judiciário é difícil. Ser justo é difícil. Porque ser justo significa que tu não vai agradar alguém. Ser justo significa que tu não vai agradar as pessoas. As pessoas que estão procurando, eu quero que as pessoas sejam gratas a mim, não vai para o judiciário. Não é lá o teu lugar. O lugar do judiciário são de pessoas que aguentam, outras que vão falar contra, se rebelar contra, porque a decisão justa não é feita para agradar. E foi isso que eu me manifestei contra ele. Eu falei, eu não vim buscar favorecimento, eu vim buscar a decisão justa e vim instrumentalizar isso. Ponto. Aquilo me revoltou muito. Eu passaria horas falando sobre isso aqui com vocês, por exemplo. Porque esse é o pilar da justiça. E para mim ele se perdeu um pouco ali naquela fala. Eu falei, nossa, ele não está entendendo. E eu entendo também o lado humano dele tá tentando dar o seu melhor, tentando ajustar um acordo, que realmente ajustar um acordo é muito bom. Mas tem vezes que não tem como ajustar um acordo quando a outra parte está pedindo algo que é injusto. Então, a gente pode até dar o braço a torcer em determinadas situações, mas tem situações que são intangíveis. E ali a gente estava numa situação assim, vocês vão ter mais noção disso quando a gente for ver a aula integral. Depois de todo esse debate, o juiz intimou a gente para uma audiência de encerramento, porque teve uma perícia no meio do caminho. E na audiência de encerramento, ele colocou um termo na intimação que não existe em nenhuma intimação para audiência de encerramento. Porque a audiência de encerramento normalmente vem com um termo sem mencionar nada. Estou intimando para audiência de encerramento, da qual a instrução será encerrada e marcada a data de sentença. Normalmente não tem nada ali, a gente não vai participar dessa audiência. Porque não tem nada para fazer. Já foi encerrado tudo. A gente não tem o que se manifestar. Só se a gente for fazer alguma razões finais, normalmente elas são remissivas. Porque as provas já estão ali.
né? E todo mundo mantém o seu pedido. Não sei se algo mude no meio do caminho. Mas, como regra, não vou. Não lembro de uma audiência de encerramento que participei. E eu já tenho uma década aí de advocacia. E só que ele colocou um termo lá falando assim, necessária a participação das partes. Isso nunca está na intimação. Vou tentar pegar o trecho e colocar aí para vocês. Depois que ele colocou isso, eu pensei, falei, não, eu acabei de falar, isso aqui que a gente está conversando, e eu vou aprofundar mais, eu tinha acabado de falar com uma das minhas sócias, de outra cidade. E aí, eu tinha conversado com ela sobre alguns atos que ela não devia fazer. E ela tem que guardar essa força de não, eu não vou fazer, porque eu sei que isso daqui vai ser inútil, e se eu doar tempo para presencialmente sair às 8 da manhã, mandar meu cliente ir para lá, a gente se cansar para nada, não faz sentido. Né? Isso é um desgaste. E esse desgaste, tu pode achar que individualmente não mina, mas te mina a autoestima, tu vai querer praticar todos os outros atos em relação que sejam correspondentes a esse. Então, alguns atos você tem que deixar de praticar justamente para, né, parece um pouco de soberba, mas não é. É vocês protegendo a saúde do trabalho de vocês. A forma como tu trabalha é a forma como tu pode continuar nesse tipo de trabalho da forma como ele está? Não. Então, tu tem que mudar, porque senão tu vai ficar doente. E tu tem que sempre trabalhar com algo que tu possa sustentar. Porque se tu não pode sustentar, como é que tu vai receber mais clientes, continuar nessa atividade e levar mais justiça para as pessoas? Não vai continuar. Então, a forma como tu trabalha tem que ser colocado no papel como algo a ser, se deve ser cumprido ou não. E eu mandei o áudio para o meu cliente, vou ver se eu coloco aí para vocês, dizendo que a gente não ia para a audiência. Ele ficou preocupado. Será que isso não vai prejudicar a gente? Eu falei, não, porque não existe previsão legal para punição por ausência numa audiência de encerramento, diferente de uma ausência quando a gente vai fazer instrução e tem a oitiva. Não tinha mais oitiva, tinha tudo acabado. Então a gente não vai participar. Mas estava escrito necessidade. E por conta disso, eu sabia que os outros advogados iam aparecer. Eles iam lá para a audiência. Por que eles iam? Porque o juiz tinha escrito necessidade. E aí, eles iam ficar temerários. Só que se ele me aplicasse alguma punição, ia ser uma punição não prevista. Isso ia ser uma violência constitucional. Né? Não pode, sem previsão antecipada, aplicar uma punição. Então, eu decidi não ir. E falei para ele que a gente não ia. E falei que estava avisando só porque os outros advogados que eram empresas solidárias, estavam ali vinculados a esse processo, provavelmente compareceriam e talvez falassem para ele. Eu queria que ele ficasse ciente que eu tinha optado por não ir para a audiência. Só que isso que eu fiz, que eu mostrei, que eu fiz agora para vocês, e não nos prejudicou, poderia me prejudicar em relação a intimamente o juiz dar uma punição aleatória. Se ele fizesse isso, eu ia recorrer. Tá? Se ele fizesse isso, ia ser algo que não foi pela minha ausência, foi por algo em relação a ele que decidiu algo sem embasamento legal, aplicar uma punição que não existia. Então, a gente não pode trabalhar pelas exceções, a gente tem que trabalhar pelas regras, por aquilo que realmente, profissionalmente, é exigido da gente. Só que para vocês, vou levar para um cenário, a maioria de vocês provavelmente apareceria, mas achando que isso não prejudicaria. Mas foi o que eu falei para minha sócia, eu falei, tu acha que isso não prejudica, mas tu te desgasta. E se tu te desgasta, tu vai escolher pecar por excesso em 10, 20, 30, 50 processos. Se tu pecar por excesso de 20, tu não aguenta mais o teu trabalho e aquilo não está te trazendo rentabilidade nenhuma, porque é apenas um excesso que não traz resultado nenhum. Então vocês têm que ver que cotidianamente, pequenos atos eles podem se perpetuar na tua atividade. E por isso, vem aí o primeiro requisito que vocês têm que ter se vocês querem ter uma atividade. Muita gente fala, Lindman, eu não aguento mais, é muita coisa. Gente, o trabalho nunca vai acabar. E ele não tem que acabar. Porque o trabalho de vocês ele tem que se tornar cíclico. Saiu um cliente, entrou outro. É cíclico. Justamente para se tornar rentável, sustentável. Então não é para zerar, não é buscar o status quo de não tenho mais o que fazer. Não, é para ter o que fazer. Agradece ter o que fazer. Aí sim é agradecer. Mas vocês têm que ter noção que algumas coisas, inicialmente tu pecava por excesso, havia margem para isso, porque tu não tinha cliente. Mas agora tu tem clientes constantes e tu quer aumentar a tua carta de clientes, então tu tem que começar a ver aqueles atos que tu não vai praticar. E aí entra a audiência que não tem que fazer, aí entra a contra-razão que não tem que fazer, embargo que não tem que fazer, recurso que não tem que fazer. Né? Como é que eu vou saber isso, Lindman? Estudando. Para te dar confiança e autonomia. Por isso que é difícil para um advogado associado ganhar esse salto de melhoria na advocacia.
Porque quando ele vê que algo não deve ser feito, o chefe dele pode falar, não, mas faz. E o chefe dele está errado. Porque normalmente o que acontece? Eu falei isso para minha sócia, eu falei, ela falou assim para mim, mas por isso que eu ia colocar alguém novo. Ela estava contratando alguém novo. Eu falei, tá, mas tu não contrata alguém novo para que ele cumpra atos que não vão trazer lucro, que não vão trazer resultado. Se eu contrato alguém novo para fazer atos em excesso que não me tragam resultado, eu estou jogando dinheiro no lixo. Eu estou perdendo dinheiro. E aquela pessoa ali, a gente tem que olhar para o lado humano também. Ela não quer ir para lá para fazer algo que não tem impacto. Ela quer algo que tem impacto. Então, se eu ficar falando dela fazer um monte de ato que não traz resultado nenhum, em determinado tempo ela vai perceber que aquilo não serve. Que aquilo não está trazendo fruto nenhum. E ela vai se questionar, a autoestima dela começa a ser violada. Então, tu tem que ter sim, não existe atalho. Tu vai ter sim que profissionalizar a tua atividade para identificar os momentos que tu não vai fazer algo. E bater o pé que tu não vai fazer. Ah, mas o meu cliente pode ficar aborrecido. Né? E eu não quero ele aborrecido. Gente, o teu cliente, vocês não vão sustentar se vocês ainda não viveram isso, vocês vão viver. Eu estou dizendo que vocês vão viver. Vocês estão entregando resultado, como eu falei, Jéssica. Está entregando resultado. O teu cliente é um bebê. Imagina que o teu cliente comece a chorar aqui, tá? Te aperrear para pegar uma faca. Me dá essa faca, me dá essa faca. Ele é um bebê. Tu vai dar a faca para ele? Não. E tu pode ficar com a faca e falar assim, aí o cliente ficou chateado, mas eu não vou dar essa faca para ele. Eu não vou fazer ele tomar esse remédio que não tem nada a ver. Porque senão daqui a pouco ele está falando, toma esse remédio aqui, me ajudou para outra pessoa. Né? Ou, enfim, se ele ficar aborrecido, não é isso. Não é, o cliente ele vai ficar grato pela tua representação profissional. Ele tem que ter confiança, tem que mostrar que tu sabe o que tu está fazendo. E tu vai entregar o resultado para ele. E naquele momento ele vai se satisfazer, ele vai entender. E se alguma coisa acontecer no meio do caminho que extrapole, né, por exemplo, alguém praticar um ato que não tem embasamento, te levando a uma punição, tu vai lá combater aquilo e mostrar para ele que, olha, confia em mim, isso aqui foi fora da curva. Só que o que vocês têm que entender também, que difícil, o juiz não fez isso, ele não trouxe nenhuma punição. Ele encerrou a instrução, como todos têm que fazer, como todos fazem. Né? Ele botou aquilo para ver se a gente aparecia, provavelmente para tentar um acordo novamente. Forçar um acordo que não tinha, a gente sabia que não tinha possibilidade de acordo. Então, se não tinha por que a gente ir para lá. Já que a gente não tinha mais nada a produzir. Então, ele encerrou na sentença, a sentença foi favorável, gente. Por que isso acontece? Então, por que toda essa rebeldia durante a audiência, Lincoln? Vai ter um vídeo sobre isso. Por que toda essa rebeldia? Todo esse diálogo? Porque ele não tinha tanto aprofundamento sobre o caso quanto eu tinha, que já tinha feito a antecipação dele há muito tempo. Era o primeiro contato dele com o caso. Era um caso atípico. Eu falo sobre isso no momento que a gente fala de audiência de instrução ou de reclamação trabalhista. Numa dessas aulas que eu trouxe sobre a reclamação trabalhista ou audiência de instrução na visão do reclamante, eu trouxe essa informação para vocês. O juiz ele trata com vários personagens, vários tipos de advogados. E às vezes o advogado chega lá com uma autoridade que ele não tem, com um domínio que ele não tem, falando sobre uma diferenciação que não existe. Querendo que o juiz dê uma decisão né, diferencial para um caso que é regra. E fica sustentando. E só que ele vê isso em vezes. Quando tu chega lá e fala que é um caso diferencial, ele não acredita mais em ti. Mas depois, quando ele for sentenciar, ele vai ler a ata, ele vai ler a reclamação, ele vai ler a contestação, vai ver os documentos. E aí a sentença pode mudar. E vai mudar como mudou. Por quê? Porque é hora de assinar o nome dele para dizer, olha, eu assinei essa decisão aqui. Então, se ele for assinar uma coisa que não existe, é difícil. Ele vai ter que se alinhar ao que a gente conhece como hermenêutica jurídica. Ah, não tem previsão legal. Ele vai ter que trabalhar com as demais normas que a gente tem, né? O judiciário não pode se afastar do julgamento. Então, esse é o ponto. Só que é um ponto difícil. E é difícil. Por isso que muitas pessoas não passam para essa advocacia, para uma advocacia com mais qualidade. Porque ela vai precisar falar não, e falar não é muito mais difícil que falar sim. Falar sim, as pessoas ficam felizes contigo. Falar não, elas vão falar, só que existem formas de falar não. Tem um vídeo, olha a importância, tem um vídeo aqui no nosso canal já, falando sobre a importância de dizer não. E várias formas de dizer não, sem ter que usar a palavra não. Por quê? Porque tu vai ter que dizer que tu não vai fazer algo e explicar e ser sólido e manter aquele teu posicionamento. E se tu errar,
E aí entra outro ponto da moeda. Tenho medo de errar. Não tenham medo de errar. Eu bato nisso desde o início aqui. Tá? Eu bato nessa tecla desde o início. Mas entendam, esse é um segundo ponto que está conciliado com a autonomia e a confiança que vocês precisam ter para não praticar atos, porque assim vai afrouxar, né, o teu espaço na agenda para tu ter mais clientes ou simplesmente para tu descansar, se já estiver satisfeito com o quanto tu ganha. E isso é importante até para tu melhorar a qualidade do que tu entrega para aqueles clientes que tu entrega. Só que existe um momento que tu vai errar. E esse momento que tu errar, entenda, se tu errar, o juiz deu uma decisão, e a decisão que ele deu, ele trouxe um ponto que tu não tinha enxergado, e tu erraste, entenda, isso faz parte do jogo. Por quê? Porque naquele momento que eu errei, eu vou pegar e adotar para mim. Eu vou adotar e falar, opa, é essa decisão. Só que olha só, o quão importante é vocês terem noção de autonomia e confiança profissional no que vocês estão fazendo. Porque se o juiz diz que tu estás errado, mas tu estás certo, tu tem que sustentar aquele processo até o recurso. Agora, se o juiz diz que tu estás errado no teu pedido, a decisão deve seguir a outro rumo, e de fato tu estavas, não viste algo, não é hora de recorrer, é hora de aceitar. Não é hora de recorrer protelatoriamente, é hora de aceitar e falar, de fato, a decisão está adequada com o que foi com o que trouxeram para o processo, que é outra parte do processo. E entendam, vocês estão na vantagem aqui. Por quê? Porque quando tu inicia o processo, tu não tem o outro polo. Tu não tem contraditório em ampla defesa. Então, tu está trabalhando com aquilo que o teu cliente trouxe. Quando o outro polo traz, é normal que se ele traz algo novo, de fato, e tu tem que perceber aquilo. Se não percebeu, o juiz percebeu algo, trouxe na sentença e fala, olha, de fato, o que ele trouxe modificou aquilo que a gente estava fazendo, tinha inicialmente. E eu não tinha essa informação antes. E aí, só que tu vai passar a adotar aquele ato do juiz. Por quê? Porque quando tu adota, olha o que acontece. Eu adotei. Eu entrei com veio um outro caso e eu já tenho essa nova matéria aqui que eu concordei com aquele juízo, tá? Olha como vocês aprendem na advocacia. Adotei essa decisão do juiz. Chegou lá, entrei com um processo novo com essa nova matéria. O juiz disse que não, que era esse caminho. Aí tu vai falar, pô, eu falei que era esse caminho. Não. Tu vai falar, não, meu, eu vou recorrer porque eu quero que mantenha esse. Por quê? Porque aquela decisão não é do juiz, não vou culpar o juiz lá, é minha agora. Eu adotei aquilo. Eu confiei, com a minha análise hermenêutica, confiei que aquele era o caminho. Aprendi, errei, aprendi, adotei para mim. E vou seguir sustentando esse. Se o juiz negar, eu vou ter que recorrer para sustentar aquilo que eu estou pedindo. Tá? Por quê? Eu não posso ficar transitando entre uma demanda e outra, tese e outra. Entre uma tese e outra. Senão, isso gera aleatoriedade e olha a falta de confiança. E aí eu não confio em mim? Porque qualquer juiz que chegue aqui e dê uma decisão diferente, eu me deixo levar? É por isso, né, eu já citei alguns vídeos aqui, que vocês têm no módulo 0, por exemplo, tem um módulo aqui para introdução de vocês na advocacia do trabalho, que vai levar vocês até a RT, os principais pedidos. Eu falo sobre os exploradores do caso dos exploradores de caverna. Ali era para dar um choque de realidade para vocês, para mostrar que durante o percurso acadêmico vocês vão aprender coisas que vai permitir distinguir entre uma decisão boa e uma decisão ruim. Porque aqueles que leem 5 decisões, e no caso dos exploradores de caverna isso acontece com vocês, tu lê 5 decisões e tu dá razão para todo mundo. Porque tu não tem parâmetro nenhum. Então, isso aqui é a falta de autonomia e confiança. Vocês não são simples mensageiros. A advocacia ela não é mensageira. Ah, me dá aqui a tua demanda, vou levar para o juiz e ele vai decidir. Não é isso que é o teu trabalho. O teu trabalho é falar o justo é esse, eu vou sustentar lá em teu favor. Quando o juiz dá a decisão, não é dele o ponto não, é da justiça. Vamos dizer prioritariamente. Mas tu levou a justiça àquela pessoa. Tu que foi buscar. E se o juiz nega, aí tu recorre, aí tu ganha. Tu reforma a decisão, ganha em desembargo. Ah, ponto para o desembargo? Ponto para ti que não desistiu, que sustentou, que operacionalizou o direito da forma como deveria ser. Esse é o motivo de vocês ganharem honorários sucumbenciais. Os honorários sucumbenciais são uma parcela de condenação que visa premiar aquele que foi ao judiciário e sustentou uma causa justa. Sustentou uma causa de pedir justa. Esse é o motivo dos honorários sucumbenciais. Vocês são participantes da justiça e tem que se colocar como tal. Não espere igualdade formal entre tu e o juiz. Materialize isso.
Se coloque como alguém participante do judiciário como advogado. Eu tenho que ter autônomo confiança na minha profissão, na minha atividade e no posicionamento que eu estou dando. Ah, reclamaram. Problema. Eu não vim aqui para que as pessoas sejam alegres com o meu rosto, não. Felizes comigo. Eu estou para defender a justiça. E a minha análise é mais profunda porque eu estou dentro do processo, eu fiz uma análise de toda a hermenêutica jurídica e estou aqui sustentando. Então esse é o papel que vocês vão ter que ter para dizer não para determinadas atividades contra a razão. Teve uma vez, olha essa história, o Salomão falou, tinha uma advogada que me ligou, um processo executório, ela queria fazer acordo com o meu sócio na fase executória. E aí ela falou assim, olha doutor, é porque a gente recorreu aqui, já estava na fase executória, o processo tinha transitado, e vocês não contrarrazoaram. Não tinha nem por que ela estar falando isso, porque a gente estava com o processo transitado na fase de execução. Ele riu e veio me contar essa história. Por que a gente não contrarrazoou? Porque é facultado a mim. Se eu tenho uma sentença perfeita, tudo que a gente pediu, ela condenou. E condenou bem fundamentado. Dialogou em todos os pontos. A pessoa faz um RO, basicamente um recurso procrastinatório, que a gente sabe que não vai vencer, com matérias que já estão pacificadas, a gente já tem essa experiência, e a gente tem uma sentença. Eu colocar uma contrarrazão para ventilar o que a sentença já mostrou, óbvio que o desembargo vai olhar a sentença. Eu tenho uma sentença, é muito mais forte do que uma contrarrazão, pessoal. A contrarrazão, quando foi que eu contrarrazoei? Em poucas vezes que contrarrazoei. Olha, porque a pessoa tentou modificar, já vi gente que botou o trecho da sentença, e aí pediu, obviamente, litigância de má-fé, falou, olha, a sentença disse isso. Tu ia olhar lá na sentença, não tinha dito aquilo. Então aí eu fiz uma contrarrazão para destacar a má-fé. Mas se eu vou só replicar o que a sentença já tem, pelo amor de Deus. Não é isso. Então não faça. O que a gente não podia falar? A gente não recorreu porque a gente desacreditou totalmente desse recurso. Ponto. A gente confia no judiciário. Essa é a regra. Ai, se o judiciário iam falar que era culpa tua, não é culpa minha, pô. A gente tem uma sentença, eu tenho uma inicial, eu tenho uma produção de prova. O efeito, quando o juiz... Olha só, o desembargo, quando ele vai analisar um recurso e vai decidir sobre a sua modificação ou não, ele tem uma coisa que é chamada efeito em profundidade. O que é efeito em profundidade? Ele pode ir até o início do processo, pegar na inicial uma informação para colocar no acórdão. Ele não se limita àquele recurso ou àquela contrarrazão. Ele tem um efeito em profundidade, pode analisar sentença, pode analisar documento do primeiro grau, ele pode analisar tudo. Por isso que a gente chama de devolução do processo ao segundo grau. Porque é como se o processo tivesse originariamente responsável por eles, né? Então, enfim, não vou entrar nesse termo técnico, mas o processo integralmente está na mão deles. O juiz aqui ordenou em primeiro grau, mas a gente devolveu aqui para a instância superior, que é dono de tudo isso. Então, eu preciso dessa contrarrazão? Não, porque estava tudo lá. Ah, foi ausente esse ato. Porque seria um ato em excesso, e ato em excesso também atrapalha. Ato vago. Não vamos fazer isso. Então, ele não, obviamente não falou, minha filha, não acreditei no teu... Não, né? Não lembro agora também se era um advogado. Ei, pá, tá falando besteira. Mas a grande questão era essa. Como é que eu vou explicar para ela tudo isso? Porque a gente tem tanta confiança no que a gente está fazendo, eu não preciso fazer uma contrarrazão. Embora dentro de escritórios as pessoas obriguem a pessoa a fazer contrarrazão. Fazer a contrarrazão. Impugnação a documento. Não tenho que impugnar todos os documentos, não modificam nada do que eu pedi. Nada. As pessoas normalmente elas vêm desesperadas. Gente, eu tenho que fazer impugnação a documento. Tá, existe algum documento ali que modifica, que suspende, impede tudo que tu está pretendendo e as provas que estão lá? Não. Tem algum documento falso? Não. Então tu vai impugnar o quê, macho? Não tem o que impugnar não. Fica na tua. Ai, mas se eu não impugnar, significa que eu estou concordando com a contestação? Não, não existe impugnação à contestação. Tem muita gente que fala isso. Ah, impugnar a contestação. Tá doido. Não tem impugnação à contestação. A parte pode argumentar o que ela quer, desde que ela prove. Isso seria um cerceamento de defesa. Deixa ela se defender lá. Mas está aqui a minha produção de prova. Está aqui as testemunhas, está aqui os documentos, está aqui os vídeos, está aqui os áudios. O que ela está falando não é o que vai se tornar verdade. Isso não é prova. Tá? Contestação não é prova. Então a gente não impugna. Se impugna documento sobre legitimidade, se ele trouxer algum empecilho. Não trouxe. Não tem que impugnar nada. E aí, às vezes, é esse o que desespera vocês. E às vezes vocês estão desesperados por algo
que está só na cabeça de vocês. Só que o único jeito de ter confiança em não fazer algo, em dar produtividade ao teu processo, em ter essa autonomia, é estudando. E também vocês vão precisar entender que se algo sai da rota, porque não existe procedimento 100%, saiu da rota. Por que saiu da rota? Deixa eu ver aqui. Foi algo que eu fiz? Eu faria algo diferente? Não. Aí não tem nada que tu fizeste de errado e tu te dá a culpa. Tu não tem que te dar culpa por isso. Tu fez tudo o que tinha para fazer. Saiu da rota porque não é um procedimento 100%. São humanos dentro desse processo judicial. E eles podem se equivocar. O juiz pode se equivocar. O desembarque pode se equivocar numa decisão. E é chato, a gente fica com esse negócio, irmão, puxa, eu fiz tudo, era para ter ganhado, mas tu entendeu que tu fez tudo? E que não existe processo 100%, nem em matemática, nem em engenharia, nem em qualquer área da ciência, não existe um processo que tenha rendimento 100%. Vai ter um desperdício, então vocês têm que entender isso. Só que tu entender isso é entender o processo todo, para saber que às vezes eu vou me frustrar, porque eu entreguei o melhor que poderia entregar, eu fiz o que eu tinha que fazer, né? E aquele processo não foi positivo. Mas dentro da minha margem, eu tenho que mudar meu processo só se essa margem for muito grande. Porque se existe um desperdício muito grande, significa que é culpa do meu processo. Mas eu não vou mexer no processo todo por um processo individual. Uma coisa excepcional que aconteceu equivocado. É tu entender esse procedimento, é o que vai te trazer paz, confiança e respeito. E vai poder replicar. Tu vai ter certeza do que tu está fazendo. Não é uma certeza ignorante, aquele do ignorante. Eu vou fazer. Eu não faço porque eu sou muito bom e na verdade a pessoa não domina aquilo ou ela está com preguiça. Não é isso que eu estou falando. Por isso que eu falei, precisa de estudo. E uma pessoa que está estudando, vocês que estão aqui, já mostra que não é uma pessoa preguiçosa. A pessoa não estava aqui. Então, o não fazer não é pela preguiça, não é pelo desrespeito. É porque ele não vai compreender. Como eu disse, o cliente de vocês é uma criança. Vocês estão estudando muito. Tem coisas que eu estou falando aqui que só vocês são capazes de entender. Um leigo vendo esse vídeo não vai entender. Porque ele não vai entender o que eu falei de trânsito julgado, coisa julgada, e vai finalizar dessa forma, uma sentença injusta. A cabeça dele vai brigar com ele mesmo. Mas eu estou falando isso com conforto porque vocês passaram por uma graduação jurídica. E aí eu já falo de uma maneira mais aprofundada. Mas para mostrar para vocês que vocês estão no lugar de autoridade e profissionalismo, que vocês não devem se render a qualquer senso comum, a qualquer aperreio do teu cliente, porque ele é como se fosse uma criança. E aí é como se tu estivesse entregando a faca à criança para que ela gostasse de ti, mesmo sabendo que ela vai se ferir. Isso mostra o quão é ruim a injustiça, embora ela deu uma paginada na tua imagem, né? Tua imagem, olha a tua imagem aí, ó, ficou linda, a pessoa te ama agora, a criança te ama, né? Mas por dentro tu tá estragado, porque tu deu uma faca para uma criança. Tá entendendo a logística? Então todo mundo tá vendo que, só que essa decisão é um pouco solitária, mas eu vim aqui trazer para vocês justamente por isso, porque a gente tá com vocês. É assim mesmo. E para tu dar um salto de rendimento, tu vai precisar chamar a responsabilidade, ter autonomia, confiar no teu trabalho. E é um trabalho de formiguinha. Tu já não vai sair daqui hoje, deitou amanhã, opa, não vou fazer. Vou fazer que eu confio no meu trabalho. Não. Tu vai olhar, vai tirando devagar as camadas, até tu chegar nesse momento em que tu vai estar realmente confiante. E às vezes, se tu, poxa, enfraqueci, ó, fui lá para a audiência que não era para ir, de encerramento. Fiz a contrarrazão que não era para fazer. Pugnei o documento que não tinha que pugnar. Percebe como as somas vão acontecendo? Tudo para mostrar para o meu cliente que eu fiz. Eu adotei, tem gente que adota, eu falei sobre isso em uma dessas aulas de reclamação ou instrução, que adota a tese do cliente, advoga com a tese do cliente. Isso não existe. O cliente está trazendo algo do senso comum que ele inventou na cabeça dele. Eu estava aqui fazendo um atendimento dessa contestação aí, que a gente vai ter um vídeo sobre ela, porque é um caso que mostra muito repertório jurídico, então a gente vai colocar aqui. Eram várias reclamadas. Então, eu estava advogando pela principal. As outras vieram aqui, né, os donos, né? E aí o dono queria falar, vai investigar a vida desse funcionário. Eu acho que ele já fez isso em outra empresa. É um caso diferente. Isso não vai interferir em nada.
Se fosse um advogado que está inseguro e fala, não, vou adotar. Por quê? Porque eu vou ficar bem na imagem contigo. Mas aquilo não ia servir de nada, ia ser um desgaste teu. Não ia levar frutos. Pra quê? Pra que lá na frente eu falasse, ó, tu viu o que eu fiz aqui? Então me trouxe. Juiz que é doido. Isso é loucura. Isso é dar a faca pra criança pra ter uma imagem boa com ela, mas sabendo que dentro de ti tu vai minar a tua autoconfiança. Então, não vou usar essa tese. A tese que eu estou utilizando é uma tese profissional que visa isso. Entendeu? Então, esse é o ponto. Aí, aqui a gente vai trabalhar com a verdade, com aquilo que a gente pode solidificar, com aquilo que a gente pode sustentar. Esse passo é difícil, mas é um passo necessário se tu quer viver da advocacia, se tu quer viver na advocacia de maneira boa, se tu quer realmente ter uma tranquilidade no teu dia a dia, tu vai ter que chegar nesse patamar. Porque senão, tu vai tentar cumprir tudo que é atividade, vai tentar delegar alguém para fazer atividades inúteis, e isso vai minar a tua autoconfiança, vai minar a tua produtividade, e tu precisa fortificar, tu vai virar um casca grossa mesmo. Crise aconteceu, tu vai virar uma pessoa assim, isso vai ser pra tua vida. Ah, aconteceu uma crise, tudo bem. A gente vai, ou eu adoto e modifico o meu ato, ou eu continuo confiando nele, sabendo que nenhum ato é 100%, e aquilo é apenas um desperdício natural, está dentro de uma margem natural. Assim como na nossa vida comum, a gente fica doente vez ou outra. A gente vai descartar o modo de vida da gente porque a gente ficou doente uma vez ou outra, se o nosso modo de vida é saudável? Não. Não vou descredibilizar tudo, né? Então, faz parte. O erro, então, são esses dois pontos, dois pilares. Autonomia e confiança, que vem através de estudo. E aí já não é mais aquele negócio. Por isso que a pessoa, eu quero aprender na prática. Na prática é o que interessa. Aí ela vai doida, prática. E ela fica replicando aquilo. E depois ela só quer saber de replicar aquilo eternamente. Ela vai ficar inchada, louca, não vai sustentar com a advocacia. Vai ficar perturbada, né? Por quê? Porque exige estudo para tu dar o outro salto. E existe tudo e a capacidade de lidar com a frustração. Faz parte. Às vezes vai acontecer, mas enquanto isso... E eu também não aumentar demais. Meu Deus, isso aqui é uma loucura. Não vou internalizar. O que eu posso fazer tecnicamente, profissionalmente para solucionar isso? As mãos têm que estar firmes. Não pode ser um cirurgião tremendo. O cirurgião está com a mão tremendo. Ai, meu Deus, olha essa crise muito grande. Ela foi dada para ti porque tu aguenta. Porque tu sabe resolver. Então a tua mão vai estar firme, tu vai fazer o que tem que fazer, tu vai assinar o que tiver que assinar. E confiar no judiciário, porque o judiciário é bom e vai trazer aquilo como regra. Só que tu precisa saber operacionalizar e o que operacionalizar. E isso depende para não deixar o juiz fugir. O juiz não vai dar decisão porque ele disse que não tem previsão legal. Isso é afastamento do judiciário. O juiz falou, determinou que não vai julgar esse processo porque ele disse que já tem coisa a julgar. Então eu vou reformar, porque eu vou recorrer, dizer que não tem coisa julgada, porque não teve outro processo. O outro processo tratava de um pedido, eu estou fazendo outro. Ainda está dentro do prazo prescricional. Se não julgar, é afastamento do judiciário. Então, percebo que tu tem que ter firmeza na tua técnica justamente para reformar. Agora o segundo grau vai reformar, vai julgar. Não tem previsão. Lei de introdução ao estudo do direito, né? Lei de introdução às normas do direito brasileiro. Não tem lei, tem outras normas, tem costume, tem várias outras coisas para doutrina, jurisprudência, analogia, tudo. Então, esse conhecimento técnico que vocês têm que ir estudando e vocês estão no lugar certo. É aqui mesmo, tá? Então, a gente vai gerar essa autonomia, confiança e esse trabalho de gestão de erros para que vocês tenham uma advocacia saudável, né? Tenham uma relação saudável, não uma relação desesperada. Por quê? Porque se tu tentar zerar teu trabalho, não vai acontecer. E se tu tentar fazer tudo, tu vai ficar desgastado, porque tu precisa também ter o feedback de resultado. E se tu começa a fazer 10 atos e aí vem um resultado de 2, tu fica, não gosto. Mas não era para ter feito esses 8. Era para estar procurando outros clientes para fazer outras atividades para eles nesse parâmetro aqui que me traz resultado. Porque tu também precisa de um feedback positivo para continuar. É isso. Papo sério. Mandem dúvidas, obstáculos, que a gente vai estar aqui para ajudar vocês e conversar quando achar necessário conversar, porque existem determinadas situações que não é sobre fazer, é sobre o não fazer. Só que o não fazer exige estudo também. E algumas situações são parte da advocacia e vocês vão ter que lidar com isso. E a gente está aqui para compartilhar com vocês justamente para permitir que vocês continuem nesse caminho, porque vocês estão levando justiça às pessoas. Vocês estão encaminhando as pessoas para a justiça. Se sai desse caminho, é uma perda para a justiça.
é uma perda, porque a gente sabe que tu tá aqui te capacitando, ficou frustrado com uma decisão e saiu, poxa, é uma perda, porque se tu pudesse trabalhar aquela decisão para continuar aumentando tua margem de clientes, levando eles à justiça, tendo isso no teu repertório, tu se torna um advogado mais forte. Né? Eu tenho essa história comigo, uma advogada que trabalhou comigo, ela foi à audiência, chegou na audiência, voltou de lá com uma resposta falando que a gente tinha errado. Aí eu falei, onde a gente errou? E era uma audiência que eu estava contando com o resultado financeiro dela. Ela sabia. Mas por que eu não fui? Porque ela precisava aprender. E eu precisava aprender a ensinar. E eu tinha ensinado o que ela tinha que fazer. Só que ela duvidou de mim. E aí, quando ela trouxe a resposta, ela falou assim, a gente errou no cálculo. Aí eu falei, não, a gente não errou. E mostrei para ela porque estava certo. E aquele momento foi um momento de iluminação para mim, porque eu percebi que faz parte. Eu não queria aprender a ensinar, eu tinha que entender que meus alunos iam errar. E eu falei, só que ela falou, ficou triste, né? Poxa, eu aceitei um acordo mais barato, achando que a gente tinha errado. Aí eu falei, não importa. Existiam 8 pessoas naquela sala, minando o que tu achava, o que eu tinha te indicado. E agora tu percebeu que tu estava certo. Aquelas 8 pessoas, quando foram representar outras pessoas, imagina, um cliente para cada uma daquelas. Tu vai ser a única que vai conseguir sustentar e vai voltar com essa tese para lá e vai conseguir sustentar para frente. Então, se ela sair da advocacia, se tu sair da advocacia, vai ser uma perda. E eu não quero isso. Porque tu é capaz de entregar mais justiça que muitos outros que não estavam ali, que vão viver essa experiência e também vão sucumbir. E eu sei que tu não vai sucumbir. Olha a importância de tu gerir os momentos de perda. E isso faz parte. E é isso que eu quero para vocês. Tá bom? Bora descansar. Depois a gente volta. Quando cansa, descansa. Depois estuda para ter mais resultado de forma mais tranquila.